está vivo. Que coisa boa. Às vezes a gente não sabe o valor de um abraço. A gente não sabe, às vezes, o valor de um abraço. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele disse, uma vez falando para pastores, ele disse: irmãos, vá para a porta da igreja, cumprimente os membros. Às vezes vai ser muito aperto de mão que aquela pessoa vai receber na semana. Às vezes é o único abraço que ela vai receber. Mas faz tanta diferença pensar no corpo de Cristo. Quando eu perguntei se você está vivo, é porque a igreja também, apostólica, ela passou momentos tão difíceis. Imaginam que um tempo atrás até falamos o que de repente você sabe pela história e por alguns textos da própria Bíblia. Imagina alguém chegar no culto e dizer assim: Estevão, eu estou precisando falar com Estevão. E alguém dizer: você não está sabendo? Não, o que foi? Estevão está morto. Como assim morto? Ele foi apedrejado. Você não soube? Não encontrar mais alguns irmãos queridos, alguns que foram jogados na arena. A gente não sabe o que é isso. Que a gente se acostuma a ir vir algumas vezes, a não vir outras. E de repente, quando a gente vem, a gente até reencontra alguns e por aí vai. A gente não sabe da história de mortos por amor a Cristo. E de certa forma até nem desejamos isso. Num certo sentido, a morte não, desejamos o amor a Cristo. Sim, precisamos desse amor. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Vamos voltar de pé. João 8, 31. Depois nós vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. João 8, 31. Depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. João 8, 31 nos diz a palavra. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Nós conhecemos muito o versículo 32, até foi usado em campanha política. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu não quero chamar a sua atenção para o versículo 32, pelo menos não nesse momento. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quero convidar você ainda a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, 42 a 47, depois no capítulo 4. Atos 2, 42 a 47. Depois nós vamos para o capítulo 4. Atos 2, 42 a 47 nos diz a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e
e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. No capítulo 4, a partir do versículo 32 a 35, Atos 4, 32 a 35, nos diz a palavra de Deus: da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar ao Senhor. Eu convido as professoras do departamento infantil com as crianças a virem à frente. Pai amado, nós te agradecemos por esta noite. Nós te bendizemos, ó Deus, por mais discípulos no corpo do teu Filho Jesus, na igreja do Senhor. Te louvamos pelos discípulos antigos, por aqueles que têm ajudado a cada um deles e se dispõem então a ajudar e continuar ajudando, para que a tua igreja continue pelos séculos dos séculos, fazendo discípulos do teu Filho Jesus. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre estes pequeninos, que eles cresçam e aprendam a amar ao Senhor Jesus, que eles possam ser pequenos discípulos, que estão aprendendo a seguir a palavra do Mestre. Nos ajuda a aprendermos com o teu Filho Jesus, ó Pai. Nos ajuda a meditarmos na sua palavra e seguirmos os seus ensinamentos, transformando as nossas vidas e nos usando a cada discípulo teu na transformação de outras vidas pela ação do teu Espírito. Nós te adoramos por tua palavra e pedimos que tu nos dês sabedoria e entendimento nela a cada um de nós, para entendermos aquilo que tu queres das nossas vidas. Nós te oramos, bendizemos e te agradecemos, Pai, por tudo, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Podeis assentar. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Qual o seu projeto de vida? Quais os seus planos? Quem sabe você já esqueceu, já deixou para trás 2018 e já está fazendo 1000 planos para 2019. Onde Deus entra, onde o Senhor da igreja, onde Jesus entra nos nossos planos para o ano novo. Se nós olharmos, irmãos, para o texto que nós lemos, principalmente os textos de Atos, nós lemos um texto do apóstolo João, quando João diz, o próprio Jesus dizendo para judeus que declararam crer no seu nome. Então Jesus olha para eles e diz: então, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Lucas era um médico extremamente detalhista, companheiro de Paulo na segunda e terceira viagem missionária, um gentio, muito possivelmente com educação superior, uma educação destacada. Isso é dito por eruditos à medida que os escritos de Lucas são vistos. O grego que Lucas utiliza, o seu estilo literário, o seu alto nível do grego, mostra pelo texto do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, como Lucas era uma pessoa culta e
que teve acesso a uma educação superior. Muito possivelmente o livro de Atos tenha sido escrito antes do término dos anos 70 e mais precisamente, possivelmente no início dos anos 60. Lucas acompanha Paulo até perto de sua morte. E Lucas vai terminar o registro de Atos, mostrando Paulo pregando numa prisão domiciliar, falando e testemunhando do Senhor Jesus Cristo, que foi o que Paulo fez a partir do momento que caiu daquele animal, que teve um encontro com o Senhor, que viu a luz do Senhor brilhar sobre a sua vida. Lucas tinha propósitos quando escreveu o livro de Atos, quando escreveu o Evangelho de Lucas. Ao escrever o Evangelho de Lucas e Atos, ele começa com uma referência a um homem chamado Teófilo. E ele se dirige, Teófilo significa aquele que ama a Deus. Teos e Filos. Filosofia é o amigo da sabedoria. E então Teófilo, o amigo de Deus, aquele que ama a Deus. E a Bíblia então vai nos mostrar que Lucas trata este Teófilo como um excelentíssimo. Era uma saudação usada para pessoas de posição elevada na sociedade. Lucas faz isto no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: ó excelentíssimo Teófilo. E muito possivelmente foi ele, Teófilo, que patrocinou, que pagou os custos com os pergaminhos, com tinta e com outros custos de quem então se dedicava à pesquisa e a escrever, como Lucas, como médico, estava se dedicando. Este evangelista Lucas, ele diz declaradamente no Evangelho, no capítulo 1, versículo 4, ele diz que ele escreveu e fez esses relatos, diz ele lá, Lucas, para que tenhas, se dirigindo a Teófilo, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, Lucas tinha um duplo propósito. Ele queria fazer um relato detalhado da vida do Senhor Jesus Cristo e do seu ministério. Ou seja, ele queria fazer um relato detalhado da vida e do ministério do Senhor da igreja. Lucas tinha esse propósito. Mas Lucas também tinha um propósito, nesse caso, no livro de Atos, de fazer um relato detalhado do progresso do Evangelho através da igreja do Senhor. Perceba bem, Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas tem o propósito de fazer um relato detalhado da vida do Senhor da igreja. Mas em Atos é como se fosse o inverso. Ele queria fazer um relato detalhado da igreja e do progresso do Evangelho através da igreja deste Senhor, do Senhor sobre o qual ele havia testemunhado no seu Evangelho. Permanecer na palavra do Senhor Jesus Cristo é crucial se nós desejamos ser e fazer discípulos saudáveis do Senhor Jesus. Nós temos coisas alarmantes aí fora. E o Evangelho e a Bíblia está sendo usado à torta e à direita. Há coisas absurdas. Se fôssemos citar e enumerar, passaríamos a noite falando de propostas de seguir a Jesus aí as mais estapafúrdias possíveis. Ser e fazer discípulos saudáveis de Jesus requer que eu e você nós permaneçamos na palavra. E as coisas estão tão tortas aí fora exatamente porque abandonou-se a palavra de Deus. A palavra sendo abandonada, a igreja se perde no seu caminho. Permanecer na palavra do Senhor é crucial se nós desejamos ser e fazer discípulos saudáveis do Senhor Jesus. O próprio Lucas diz que diante de tantos escritos naquela época sobre Jesus, o próprio Lucas admite isso. Lá no início dos evangelhos, os primeiros versículos, ele admite isso. Que várias pessoas se propuseram a falar sobre Jesus, a testemunhar, a contar algo sobre o que elas viram sobre Jesus. E existem muitos relatos soltos por aí. Mas na verdade nós cremos naquilo que a palavra de Deus fala, naquilo que a própria igreja entendeu e foi guiada pelo Espírito para entender como um cânon sagrado, como aquilo que o Espírito de Deus conduziu e usou homens de Deus e separou homens para escreverem sendo inspirados pelo Espírito Santo.
diante de tantos escritos naquela época sobre Jesus, os apóstolos tinham o desafio de permanecerem fiéis àquilo do que eles foram ensinados. E nós temos o desafio de, como igreja, estarmos firmados sobre a rocha, e como diz Paulo, escrevendo as suas epístolas, estarmos firmados sobre os fundamentos dos apóstolos, aquilo que eles nos passaram pelos escritos e por sua palavra. A forma como os primeiros discípulos viveram a igreja, conforme os ensinamentos de Jesus e direção do Espírito Santo, são e serão padrão, não só para hoje, mas para o futuro, até a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Você é discípulo de Jesus? Ou você é discípulo de si mesmo? Ou você é discípulo de algum teólogo? Nós cantamos um louvor muito precioso, eu fico a pensar, não sei se você pensa no que você canta, mas eu costumo imaginar que você pensa. Você não canta por cantar porque a melodia é bonita, que o grupo é legal, não. Pensar o que nós estamos cantando. E aí nós declaramos ali, aprendam de mim. E que foi isso que Jesus disse nos Evangelhos? Aprendam de mim. De quem nós somos discípulos? E eu pergunto mais uma vez, você é discípulo de Jesus? Ou você é discípulo de si mesmo? Ou de algum teólogo? Como discípulos, nós somos chamados a permanecermos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que ele disse. Disse aos judeus que haviam declarado que criam nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Que palavras são essas? Lógico que os evangelhos estão lá escritos, as epístolas estão escritas, o Antigo Testamento testemunha a respeito do Senhor Jesus Cristo. Não daria para, nesta mensagem, tratarmos de tudo, por isso que a igreja precisa viver ensinando a palavra. Mas eu queria chamar a sua atenção, você que foi recebido como novo membro nesta noite. Eu quero chamar a sua atenção, a minha atenção, a nós que já estamos na caminhada, quem sabe, há tantos anos. Estamos terminando um ano, poderíamos estar no meio do ano e recebendo novos membros no meio do ano, não. Mas estamos fazendo isso no final do ano. Quando também é tempo que, às vezes, alguns fazem um balanço de suas vidas e param para pensar um pouco como tem caminhado até aqui. Eu quero convidar você a pensar em algumas palavras que são chaves e que traduzem valores do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, para a igreja do Senhor, ontem, hoje e amanhã. Porque, repito, são palavras-chave que trazem para nós valores que são ensinados na Bíblia, para todo aquele que segue o Senhor Jesus. Discípulos que permanecem na palavra de Jesus. Mas que palavras? Me permita então citar algumas delas. A primeira palavra que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é: como discípulo de Jesus, você precisa exaltar a Deus. Você precisa exaltar a Deus. A igreja fez isso. Se você olhar para Atos capítulo 2, os versículos 46 e 47, a Bíblia diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Estavam diariamente, perceba, perseveravam diariamente, todos os dias, perseveravam, estavam firmes, unânimes, estavam todos no templo. Eles estavam adorando a Deus, estavam louvando a Deus, e a Bíblia diz isso no início do versículo 47, louvando a Deus. Eles estavam reunidos. Nós não podemos pensar em discípulos de Cristo, igreja de Jesus, onde cada um está na sua, onde cada um pinga na igreja no dia, quando pensa ou quando imagina que seja um momento ali singular, ou quem sabe nas festas. Eu recordo-me de uma senhora que faleceu quando pastoreávamos a igreja do Varadouro. A filha dela veio da Dinamarca, e ela deu um testemunho que eu gravei, guardei, e disse: Senhor, para a minha vida eu não quero nunca, mesmo que não fosse pastor. Isso não é ser igreja. E ela disse: pastor, lá na Dinamarca os pastores são sustentados pelo Estado, são funcionários do Estado. Pastor, essa coisa que vocês têm aqui no Brasil, de reunir, de louvar, de estar junto, cantar,
pregar a palavra, orar, lá não tem. Se o senhor quer ver a igreja reunida, o senhor vai na Páscoa, aí o pessoal está lá. No Natal, e olha lá se vai estar no Ano Novo. Ou então, se for um batizado, aí a família tal vai batizar o filho, ou um adulto, ou isso, ok, vai ter um batizado, pronto. Então, comunica a comunidade, olha, a família tal, então grande parte da família vai lá. Não é igreja como somos, e não é porque somos o que somos. Não é igreja como de fato era lá nos tempos do Senhor Jesus Cristo. A igreja estava reunida para exaltar. Isso é um privilégio, irmãos, que nós temos. Nós nunca passamos uma perseguição como os cristãos passaram no primeiro século. Então nós precisamos valorizar esse exaltar, esse estar juntos para adorarmos ao Senhor. Mas isso requer também, como dizia um certo pregador, ele disse, olha, quando não há culto na vida, quando nós não temos o nosso momento devocional, quando nós não buscamos a Deus, quando nós não oramos, quando nós lemos a Bíblia, dizia ele, quando não há culto na vida, não há vida no culto. Poderíamos estar aqui simplesmente por rituais e mais rituais, como já acontece em alguns países europeus. Não, nós não fomos chamados a isso. Exaltar a Deus para a igreja era fazer como também aqui os apóstolos mostraram, e Lucas registrou, como está lá em Atos 4, e que nós lemos versículos 34 e 35, voluntariamente. Não havia nenhuma exigência, não havia nada na lei que obrigasse. Mas irmãos tomavam até decisões de venderem alguns de seus bens e trazerem voluntariamente, e diz a Bíblia até, de colocarem aos pés dos apóstolos, ou seja, era uma referência, um entendimento que estava sendo entregue à igreja. Nós ficamos até assustados, porque diante da exploração que se vive aí fora, às vezes nós corremos até o risco de usarmos como desculpa para não fazermos isso com alegria, com prazer, dizimarmos, ofertarmos daquilo, como a própria palavra de Deus diz, que já é do Senhor, foi o Senhor que nos concedeu. Se nós estamos trazendo algo, Davi diz isso lá em Crônicas 29, Davi reconhece que a prata, o ouro, que é tudo do Senhor. Ou seja, Davi não estava dizendo, eu sou um rei poderoso, rico, por isso, Senhor, eu estou aqui ofertando. Não, Davi tem um coração humilde diante do Senhor e diz, Senhor, o que nós estamos trazendo aqui, Senhor, é porque Tu nos destes. Você tem uma oração aí, eu achei muito bonita essa oração, e vi há muitos anos, e sempre que a gente tem um momento de ofertório, sempre a gente coloca no boletim para lembrar o que é que nós estamos trazendo, o que é que nós estamos colocando diante do Senhor, e como nós o fazemos, com que coração. Essa igreja chegou ao ponto até de vender bens, e eles tinham o prazer de chegar e de doar, e de abençoar outras vidas. Isto é exaltar a Deus, dedicando tempo para estar juntos e dedicando tesouros, ou seja, daquilo que é material que Deus nos dá, podemos então ofertar para abençoarmos outras vidas. Você tem exaltado a Deus? Você vem ao templo para adorar o Senhor, feliz por esse privilégio de termos a liberdade? Você se organiza para aproveitar esse tempo, ou deixa então o tempo passar? Você honra a Deus com pelo menos seus dízimos e ofertas? E quando digo pelo menos, é porque a igreja fez muito mais, e que nós somos muitas vezes desafiados até a fazermos mais do que estamos fazendo, e reconhecermos quantas vezes nós gastamos em outras coisas tão supérfluas, às vezes para o nosso próprio interesse, quando há outros até carecendo, precisando, e às vezes não é por falta de conhecimento não, foi até comunicado, pela bênção de podermos ajudar uns aos outros e abençoar outras vidas. Exaltar a Deus é requerido dos discípulos do Senhor Jesus. Que grande desafio! Mas não só exaltar, o discípulo de Jesus, discípulos que permanecem na palavra de Jesus, são desafiados não só a exaltar ao Senhor,
Mas a Bíblia diz também que nós somos desafiados como discípulos de Jesus a edificar. Veja o que está no versículo 42 do capítulo 2. A palavra de Deus de Atos 2:42. Diz, irmãos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 5:42, que nós não lemos, diz lá: todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. A igreja estava comprometida em edificar vidas. E para edificar vidas, a igreja sabia. Você sabe que edificar sobre a areia, se você joga uma edificação sem fundamento, sem alicerce, aquilo vai cair. Cai com o vento, cai com as ondas do mar, com os rios, com tempestades. Você tem que ter alicerce muito profundo, firme. E a igreja sabia disso. A igreja, diz a palavra, que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo, que Jesus é o Salvador, o Messias, é o Cristo, o Salvador, o ungido, o escolhido de Deus, o enviado de Deus. A igreja estava sempre falando de Jesus. E nós somos chamados a edificar a vida uns dos outros e sermos usados na vida uns dos outros, ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo. A classe de cristianismo básico, as outras classes na escola dominical, eu sei que a gente pode até entrar em debates, discussões, sim, ok, mas entenda uma coisa: o principal objetivo não é ficar discutindo e brigando com doutrinas. Esse não é o principal objetivo da igreja. Nós não viemos aqui, nós não vimos e não viremos aqui para transformar o templo e as classes em tribunais. Nós estamos aqui para crescer na palavra, aprender e praticar essa palavra. Isso é um princípio básico da educação hebraica e que nós herdamos. Isso faz parte da história da educação cristã. Era aprender a lei para viver, porque a gente tem que praticar a lei. Como é que o judeu ia praticar se ele não aprendesse desde pequenininho? Estava ali aprendendo a lei para praticar e ver o povo praticando. Então veja, é a gente pensar na escola dominical, é pensar nos cursos que a igreja oferece para crescermos na palavra. Nós padecemos, irmãos, hoje como igreja evangélica de um analfabetismo assustador, um analfabetismo bíblico. Pessoas que não leem a Bíblia, crentes que não leem a Bíblia. Hoje pela manhã, e hoje é o dia da Bíblia, nós perguntamos aqui: quantos? Levanta sua mão, por favor. Já bastou o susto da manhã. Quantos leram a Bíblia toda? Pelo menos uma vez só uma vez. Durante toda a sua vida, você leu a Bíblia toda uma vez. Eu acho que uns 20, 25 levantaram a mão. Eu não quis nem me arriscar a perguntar assim: quantos leem a Bíblia diariamente? Eu lembro que há anos atrás fizemos aqui uma pesquisa, em loco, na hora, no momento, nós perguntamos: olha, quem aqui lê a Bíblia uma vez por ano? Por ano. Não é ler na hora do culto, não, é em casa. Você lê a Bíblia uma vez por ano. Praticamente toda a igreja foi de pé. Ela levantou a mão. Sério. Uma vez por semestre. Agora já complicou, porque são 2 vezes no ano. 2 vezes no ano. Aí um ou outro baixou a mão. Quem lê aqui uma vez por mês, no mês, vários baixaram a mão. Uma vez por semana. Ah, meu amigo, aí o negócio baixou violentamente. E quando a gente perguntou quem lê diariamente, 3 ficaram. 3 ficaram com a mão levantada. Diariamente. Eu lembro que uma mãe me procurou e disse: pastor, minha filha jovem chegou para mim e disse: que vergonha eu passei. E disse: eu podia ter estado com minha mão levantada, de ler diariamente. Diariamente. Eu não vou fazer a pesquisa esse ano, pode ser que você participe no próximo ano, se nós estivermos vivos. Mas veja, nós temos que ser edificados na palavra.
Eu e você, nós temos que arrumar um tempo. Os médicos estão dizendo, olha, você tem que ter um tempo para você. Olha, você fale qualquer coisa. Olha, fale um mantra. Você fica lá, Eu estou com medo. É que crente analfabeto bíblico entre nessa. Você não precisa de mantra. Você precisa aquietar o seu coração, acalmar o seu coração, buscar a Deus, reservar um tempo num lugar tranquilo da sua casa. Se sua casa não é tranquila, desça o cinturão, mande todo mundo ficar calado. Diz, olha, eu preciso de um tempo tranquilo, eu estou com um pastor estressado, estou precisando acalmar. Ou então levante de madrugada, procure um lugar, não ligue televisão, não entre no Zap. Tem aquele irmão que passa 30 mensagens, ele está desesperado, mas você tem que acalmar seu coração. Como é que você vai atender o outro se você está desesperado? Não vai resolver problema de madrugada, calma. Mas eu e você precisamos meditar na palavra. Porque se eu e você, se a gente não se alimentar, como é que nós vamos alimentar o nosso cônjuge, os nossos filhos? Como é que nós vamos ajudar as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas? Nenhum aluno cresce sem estudar a palavra. Imagina quem fez aí o Enem, quem está participando de N vestibulares e concursos. Imagina você ficar orando, dizendo, Senhor, eu estou muito estressado, não vou estudar não, Senhor. Vou passar o ano todo só de praia, sombra e água fresca. E o Senhor, na hora da prova, me manda o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, e que Ele me conduza nas respostas certas. Não, não dá. O crente também não vai crescer espiritualmente. Você não vai crescer se você não estudar a palavra. Você recebe uma lição que ela tem custo. Você não assina nenhum documento que vai ler, que vai estudar. Mas veja, é uma bomba relógio. Você tem que aproveitar. O tempo passa. O tempo passa. Não volta mais. 10 anos perdidos de estudo da Bíblia, de não frequentar a escola dominical, de não participar de estudos, sim, estarão perdidos para todo sempre. Você pode aproveitar daqui para frente. O que passou, passou. Discípulos permanecem na palavra de Jesus, não só pelo exaltar, não só pelo edificar, mas também pelo encorajar. Olha o que a Bíblia nos diz no versículo 46. A Bíblia diz que eles partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, com simplicidade de coração. E a Bíblia diz no capítulo 5, versículo 42, o texto que lemos agora, todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles estavam no templo, quando foram perseguidos, eles passaram a estar de casa em casa, porque eles já estavam de casa em casa. A Bíblia diz logo no começo, que eles estavam no templo e de casa em casa. Historiadores, estudiosos, eles dizem, sabe o que foi isso? A ação do Espírito Santo, poderosa. Porque se a igreja estivesse só no templo, ela estaria perdida. Ela imaginaria que a única razão de existir, como muitos judeus estavam vivendo, era o templo. Era para adorar o templo, é para achar lindo o templo. Não, o templo é para glorificar e testemunhar do Deus que enche todas as coisas e que não fica preso no templo. Mas a igreja, ela aprendeu desde o início. Ela estava no templo e de casa em casa, estava nas casas. Quando os judeus perseguiram os cristãos, e agora perseguidos não podiam mais frequentar o templo, os cristãos estavam espalhados nas casas. Foi isso que aconteceu na China, se você não sabe. Quando a China comunista perseguiu os cristãos, eles não tinham mais direito, como ainda hoje, a sérias restrições para a construção de templos. E a coisa está pegando. Há missionários, pastores, gente séria, está testemunhando e falando. Recentemente isso foi notícia, veja bem, não foi em portal evangélico, foi na mídia secular. E as determinações do Partido Comunista na China eram: olha, nós não temos nenhum problema com a sua religião. Agora você faz o seguinte: o seu crucifixo você bota lá no seu quarto.
Se você tem alguma imagem de Jesus, seja qual for a religião, pegue e bota lá no quarto. Na sala da casa tem que estar o presidente do Partido Comunista. É essa a foto que tem que estar. Nada de religião. Tire o que for religioso e deixe a foto do Partido Comunista, do presidente do Partido Comunista. Então é dito, olha, nós temos liberdade, nós deixamos as pessoas cultuarem. Poxa, você está mandando na casa? Você está dizendo onde ficam os objetos de uma família? Onde a família vai colocar? É o mundo que nós estamos vivendo. Mas a igreja estava de casa em casa. Eles tomavam as refeições com alegria, sim. Havia comunhão entre eles. Partiam pão de casa em casa. Celebravam a coinonia. Estavam ali juntos. E de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo, o Salvador. De casa em casa, nós temos os grupos de oração nos lares. De casa em casa, nós temos os pequenos grupos que oram, que louvam, que meditam na palavra, que compartilham as suas lutas, dificuldades, as suas vitórias, as bênçãos do Senhor. E como não pode faltar na reunião de crente, tem comida. Aí come também. E ainda come, diz assim, pastor, não proíba não, porque está lá. A Bíblia diz que eles tomavam as suas refeições, pastor, está lá. De casa em casa. Pastor, isso era diariamente. Partiam pão de casa em casa. De casa em casa. Pastor Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Conselho, uma reunião com pastores aqui no seminário, ele nos deu testemunho dizendo, ele disse, olha, quando um mineiro chama você à casa dele e você está na sala, considere que você está começando a conhecer a família. Você sabe quando você é íntimo da família, quando ele chega para você, o mineiro, e diz, vamos para a cozinha, vamos tomar um café lá na cozinha. Aí ele convida você para a cozinha da casa. Isso é intimidade, né? Mulheres ficam desesperadas. Eu sei como é mulher, então eu sei os limites como homem. Ele não, se dá para entrar só até a sala, então pelo menos ok, até a sala, porque mulher quer virar tudo, deixar tudo limpo, maravilhoso, purificado, não é? Porque também os seres humanos, não é só crente não, os seres humanos têm língua grande. Então imagina, aí chega lá e diz assim, rapaz, eu fui, pense, viu, numa cozinha desarrumada da casa do pastor, terrível, deu até medo de comer lá, não sei como é a higiene lá. Homem é muito simples, resolve tudo muito fácil, tal, e mulheres têm as suas preocupações, e nós como homens vamos aprendendo com elas. Mas eu digo muito, eu digo, olha, não é para fechar a casa, é ter o prazer de recebermos uns aos outros, estarmos juntos. Saia do anonimato, saia do meio de uma pequena multidão, 200 pessoas, 250, 300, 350 membros. Não, você precisa ser chamado pelo nome, conviver, conhecer, chamar pelo nome. E eu sei que não dá para conhecer 300, todos, um ao outro, mas você pode participar de um grupo de oração no lar, você pode participar de um pequeno grupo, e aí você vai ter gente com quem você pode compartilhar as suas lutas e dificuldades, e não está se dizendo, abra tudo, fale tudo. Não, você vai pedir prudência e sabedoria para falar as coisas no momento certo. Você vai pedir e entender que Deus lhe deu 2 ouvidos para ouvir mais e uma língua para falar menos. Então tem coisas que você tem que ouvir e guardar, calar, e você só vai falar com Deus. Como pequeno grupo até a gente aprende isso. Nós temos lição no nosso próprio pequeno grupo, de situação que a pessoa não podia nem compartilhar o problema pelo qual ela estava passando. Então eu e você, nós somos desafiados a encorajar uns aos outros. Jesus viveu no meio de multidões, mas ele não se perdeu na multidão. 500 foram os que o viram ressurreto, 500, mas ele não se perdeu no meio dos 500. 120, olha como foi diminuindo, multidões, 500, 120 foram os que estavam no cenáculo, lá no Pentecostes, mas ele não se perdeu no meio dos 120. 12 foram os escolhidos, de todos os seus discípulos, 12 para segui-lo. Desses 12, 3 estavam mais próximos ainda, Pedro, João e Tiago.
E dos 3, um foi chamado de discípulo amado. Isso nos faz pensar que Deus quer de nós relacionamentos. Você líder de pequenos grupos, você líder de grupos de oração nos lares, vocês nos ajudam como conselho a pastorear a igreja do Senhor. 10 presbíteros, 8 presbíteros, digo, 3 pastores não dão conta de 300 pessoas. Isso é insano. Isso é antibíblico. Que Deus não quis assim. Deus não quis assim. Não. A Bíblia nos ensina pelos mais de 27 mandamentos recíprocos que nós temos que cuidar uns dos outros. Uns dos outros. Pastores que estão tirando as suas próprias vidas. Ontem foi testemunhado que não é mais nenhuma novidade. Nos Estados Unidos, os 3 que mais procuram serviço médico, pesquisa, não é blá 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 de pastor. Eu já tinha visto esse texto, foi citado ontem, na pregação na formatura do Seminário Presbiteriano. Os 3 que mais procuram o serviço público norte-americano de saúde são policiais, médicos e pastores. São os 3 que mais procuram. E nós estamos com um índice assustador de pastores tirando a sua própria vida, chegando a uma pressão tão grande que acham que dar fim à vida é aliviar e sair de toda essa pressão. Não, nós somos chamados a encorajar uns aos outros, a estarmos nos grupos, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, pedindo perdão uns aos outros, crescendo, restabelecendo as nossas amizades, os nossos laços, cuidando das nossas vidas, cuidando uns dos outros. Discípulos que permanecem na palavra de Jesus são chamados não apenas a exaltar, a edificar, a encorajar, mas também a equipar. O texto, irmãos, nos fala de apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Apóstolo é aquele que é enviado a partir de alguém ou de alguma coisa. É o significado. Alguém foi enviado. Apóstolos de Cristo foram enviados pelo próprio Cristo, que pregavam, que faziam sinais e prodígios. Isso está no texto. Que recebiam até mesmo as ofertas. Muito embora, como pastores, pode acreditar, eu não quero nem saber. E foi assim a vida toda, 28 anos de ministério. Eu digo, não quero. Chegava, como aconteceu, eu lembro, no primeiro ano que cheguei aqui, que uma irmã muito caridosa e amorosa chegou e disse, pastor, isso aqui é uma oferta para a igreja. Eu disse, não, se é para a igreja, isso não tem problema. A gente abre porta, tudo, você vai ali e coloca. Não tem problema. Eu não tenho que tratar sobre isso. A igreja tem tesoureiro. O tesoureiro não passa nada para o pastor. Não estou interessado em saber. Quem dá o que dá. Você sabe o que você coloca diante de Deus. Eu não preciso saber. Isso me dá paz para tratar todos igualmente. Entender que todos são importantes. Não é pelo que você dá. Não. Você é importante porque a sua importância vem de Deus. É Ele que dá importância a você. É Ele que lhe ama, sem termos nenhum mérito. Então é Ele que nos qualifica a cada um de nós. É Ele que nos dá dons e talentos. Os textos falam que havia distribuição até para as viúvas, que eram carentes e necessitadas. A igreja ajudava os necessitados. Tudo isso também presume pessoas voluntárias servindo, trabalhando. Como diz Paulo lá em Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são dons que são citados. Depois lá em Atos 6, é como que o embrião, o protótipo da junta diaconal. Surge então ali um grupo de pessoas, uma junta para socorrer as viúvas que estavam sendo esquecidas. Atos 9 vai nos mostrar Dorcas sendo ressuscitada, porque era uma mulher que prestava serviço. Que coisa maravilhosa. Você serve em algum ministério? Está lá à sua disposição no boletim da igreja, você tem aí, a cada domingo aparece. Quer servir? Aparece o ministério da igreja. Deus nos deu dons e talentos. A gente passou o semestre todo dizendo na classe cristianismo básico: tenha calma, não precisa se jogar. E outra, não tenha medo de errar.
Você entra para um ministério e percebe que não é ali o seu lugar, não tem problema, tchau e bênção. Procura o líder, meu irmão, muito obrigado pela oportunidade, mas eu estou vendo que não é bem a minha área. Não tem problema. Em direção a Deus para encontrar o seu lugar de serviço. Há ministérios que precisam de pessoas para servir. A nossa congregação na Ilha do Juazeiro precisa de voluntários. O nosso departamento infantil é quem encaminha em contato com os pastores. Conversamos, sentamos, precisamos de voluntários. Nós temos uma equipe de voluntários, mas que precisa de mais gente, por necessidade mesmo. A gente tem Jacira trabalhando lá, Cleide trabalhando lá, Raimunda trabalhando lá, Dilma, Verônica, que precisou agora se afastar para cuidar do seu esposo cirurgiado. Nós precisamos de voluntários, a igreja precisa. O Ministério Boas-Vindas, que recebeu você nessa noite, o Ministério Ágata, que trabalha com refeições na igreja, o Ministério de Pequenos Grupos precisa de líderes para multiplicar, grupos que precisam ser multiplicados e precisamos de líderes, de voluntários, de gente que diga, eu estou aqui, eu me disponho, eu quero ser treinado, eu quero ser trabalhado para assumir funções, para servir. E jamais esquecerei, olhando para esse equipar de Deus, o desejo do Senhor Jesus de equipar cada um do corpo de Cristo. Todos nós temos algum dom, alguma habilidade. E eu lembro num congresso, estava numa livraria do congresso olhando, e era um congresso de uma igreja, com mais de 400 pastores e líderes do Brasil. Uma igreja promovendo esse congresso. E aí uma membro da igreja se aproximou e disse, você é pastor? Eu disse, sou. Para que eu falei que era? Ela olhou para mim e fez, que bênção, pastor. Olha, servir é uma bênção. O senhor tem artrite? Eu digo, ainda não. Ela fez, eu tenho. O senhor tem artrose? Eu disse, não, ainda não. Eu disse, ela fez, eu tenho. O senhor tem pressão alta? Eu disse, meu Deus do céu, lá vem a ficha médica da mulher todinha. Aí ela falou pressão alta, falou diabetes, ela falou tanta da doença. Mas, aí ela disse, pastor, que bênção é servir, pastor. Se o senhor não tem nada disso, pastor, agradeça a Deus, sirva a Deus, pastor. E só que o senhor não imagina a alegria da nossa igreja de receber pastores do Brasil. A gente está abençoando vidas, abençoando pastores que vão voltar para as suas igrejas e vão levar o evangelho, vão voltar motivados a servir ao Senhor. Que bênção, pastor, é servir. Eu voltei, eu olhava para a mulher e dizia, meu Deus, a mulher tem tudo isso, artrose, artrite, pressão alta, diabetes e um bocado de coisa de meu Senhor. Eu imagino o café da manhã dela, o almoço dela e o jantar dela. Como é que é? Só remédio, remédio, remédio. Mas uma coisa ela tinha, alegria de servir. De servir. Que bênção. Eu e você, nós temos dons e talentos. E Deus quer nos equipar. Quer que a gente faça parte de algum ministério. Sirva, há algo para você fazer na igreja do Senhor Jesus. Por último, discípulos que permanecem na palavra de Jesus são chamados não só a exaltar, edificar, encorajar, equipar, mas são chamados também a evangelizar. A Bíblia diz no versículo 5, versículo 42, que eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Sabe qual o resultado dessa igreja? Tudo que essa igreja fazia, a Bíblia diz lá que o resultado, no capítulo 2, versículo 47, é que eles contavam com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, diz a Bíblia, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando eu e você nós estamos servindo, quando eu e você estamos preocupados em alcançar vidas, veja, não é o pastor evangelizado, não, é cada um. Cada um. É transformar tudo que nós fazemos em oportunidade para evangelizar. Proclamar Jesus, evangelizar. Jesus, o Cristo, o Salvador. Veja, convidar para a cantata não é evangelizar. Convidar para a cantata é convidar para uma programação. Aí você convida para a cantata. Aí a pessoa para e diz, que coisa bonita. Como foi bonita aquela cantata. E aí você vai levando a palavra. Você vai levando, e aí você vai aproveitando as oportunidades para falar de coisas bonitas de Deus. Você convida para os 6 domingos da família, você convida para o encontro de casais,
Você convida para um acampamento de jovens e adolescentes, para um congresso de jovens e adolescentes. Você vai convidando. É convite. E aí você diz: Senhor, me dê uma oportunidade de eu falar do Evangelho, para que essa pessoa ela não parta para a eternidade cheia de convites. Ela não pode chegar lá na porta do céu e dizer assim: o apóstolo Pedro, esses aqui foram os convites que eu atendi lá da igreja, da encruzilhada. Só convites não. Mas é preciso ter Jesus como Senhor e Salvador. E para isso eu e você, nós precisamos falar de Jesus, como a Bíblia diz, ensinar e pregar. É falar, as pessoas precisam ouvir que Jesus é o Cristo, que Ele é o Salvador, que nós somos pecadores. Agora, não comece, não olhe para a pessoa e diga: olha, eu fiz convite para você, para cantar, é porque você é um miserável pecador que precisa do amor de Jesus. Você pode levar um tabefe. Você precisa lembrar que eu e você, que nós somos pecadores. Então seria melhor você dizer: olha, nós somos pecadores. Nós precisamos de Jesus. Eu faço parte da igreja. Eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. Ele me chamou. Ele chama você. Até este mesmo Evangelho, até a graça dele sobre a sua vida. A igreja precisa ser a escola do Evangelho, não a escola de imoralidade, como está lá em 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. A igreja de Corinto estava se transformando numa escola de imoralidade para o mundo. Não. Nós precisamos ser a escola do Evangelho, a escola que ensina e que mostra, pelo ensino e pela vida, que Jesus está nos transformando. A cada um. Precisa ser o hospital onde há pessoas doentes, falhas, pecadoras, que estão no leito, precisando da nossa oração, da nossa ajuda, da nossa palavra. E tudo isso que é nosso, na verdade é de Deus, através de cada um de nós, para abençoar a vida do outro. Para que, sendo curado, você agora possa curar e ser instrumento de Deus para curar outras vidas. O livro de Atos está cheio de exemplos de discípulos fazendo novos discípulos. Nós tivemos isso agora, recente. Branquinha, que foi batizada aqui, ela chegou um momento que ela não podia mais vir. Então Dani, de Vitor, disse: pastor, eu queria pedir a responsabilidade de cuidar de Branquinha, de estudar com ela cada uma das lições. E eu parei e disse: Dani, eu confio, eu sei que você leva a sério. Dani cuidou de outra pessoa que hoje está lá em Campina Grande. Mãe, cuidou de uma mãe, uma jovem mãe de uma criança, e depois que elas foram recebidas, elas tiveram que se mudar por motivo de trabalho e família. E como é bom quando cada um vai cuidando de outro. É um discípulo fazendo um novo discípulo. Eu vi a preocupação do diácono Milton com Maria das Graças. Ele disse para mim: pastor, se houver qualquer problema, ela não puder vir, eu vou bater lá. Viu, Maria das Graças? Ele disse: eu vou bater lá, eu vou buscar ela. Ela lutou tanto esse semestre, vencendo tantos obstáculos. Por isso que eu entendo algumas das lágrimas, Maria da Conceição e outros. A gente entende as lutas, as dificuldades. Pensei que não ia ver mais ali, foi para Goiás, foi embora. E o que a gente desejava? Deus abençoe você, procure uma igreja, se firme. Fez um primeiro cristianismo, né, e foi lá, mas aí chegou o momento, tinha que viajar, trabalhar, orar, voltou, graças a Deus está aí com a família, e Deus vai abençoando cada um. É a história de cada um, de cada discípulo. E a minha oração é que Deus abençoe a sua vida, e então viva a igreja de Jesus. Nós vamos ter, Deus permita, a partir do próximo ano, oportunidades da gente crescer, quem sabe da gente ser trabalhado, treinado para fazer novos discípulos. E aí a pergunta é: você está empenhado em levar pessoas ao Senhor Jesus Cristo?
Use todas as coisas. Use cantatas, congressos, encontros de casais, acampamentos, programações. Use tudo isso. Você não faz ideia desse pão lançado, como ele vai voltar. Agora, se você não lançar, aí não tem volta. Não foi lançado. Como eu vou esperar que possa frutificar se a semente não foi lançada? Ela precisa ser lançada. E o crescimento, faça tudo que compete a você. E deixe para que o crescimento frutifique através do poder de Deus. Discípulos que permanecem na palavra de Jesus são chamados a exaltar, edificar, encorajar, equipar e evangelizar. Pense nisso. Isso aqui eu queria chamar de o basicão do discipulado. Hoje esses 2 domingos, conversamos isso com a classe lá de Cristianismo Básico. E aí eu imagino que você está olhando para lá e vendo cada uma daquelas palavras. Exaltar a Deus, edificar e encorajar uns aos outros, equipar para o serviço, evangelizar, fazendo novos discípulos de Jesus. Se você tiver medo de esquecer, está no seu boletim, domingo após domingo, para fazer a gente parar um pouco e pensar que tipo de discípulo nós estamos sendo. Se é que nós estamos sendo, de fato, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. É o básico do discipulado, mas é um básico muito necessário nos nossos dias. Muito necessário. Eu estou encontrando crentes, inclusive presbiterianos, perdidos na sua história, sem saber o que estão fazendo na igreja. Perdidos sem entender. Quando você começa a conversar, aí você percebe. A pessoa pinga na igreja, mal ora, mal lê a Bíblia, dízimos e ofertas completamente perdidos, a vida financeira uma bagunça. Porque não lê a Bíblia, não é edificado na palavra, não participa de nenhum grupo ao longo da semana, ou da quinzena, ou do mês, não serve em nenhum ministério. E aí você já presume. Não precisa nem fazer muito a última pergunta. Você está levando alguém a Cristo? Porque se está levando a Cristo, está ensinando por onde? Pelo Alcorão? Se não está vivendo esses aspectos básicos, de que forma você está vivendo? Então não vai dar. O que você vai ensinar? O que você vai transmitir? O que você vai dizer para o outro? Olha, você agora é um novo discípulo de Jesus. Aí ele olha para você, aí você já com medo, né? Você diz, olha, não olhe para mim, olhe para Jesus. Aí o cara olha para você e fala, não estou encontrando Jesus, eu tenho que olhar para você. Foi você que me falou de Jesus, eu quero ver Jesus em você. O que é que Jesus diz? Então me ensine. E como é que você vive? Eu e você, discípulos de Cristo, igreja do Senhor. Em oração é que você, novo membro, seja fortemente usado por Deus. Não deixe esse amor esfriar. Você que é membro do corpo de Cristo, mais antigo, reflita o seu amor por Jesus, pela igreja do Senhor. Busque a Deus de coração. Dobre os joelhos diante do Senhor. A cada dia, Senhor, renova o meu amor por Ti. Eu não sei o que você confessou naquele momento de confissão que nós lemos o texto da igreja de Laodiceia. Tenho, porém, contra você, que você abandonou. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Por isso que a cada ano, quando a gente tem esse momento, para mim, é como ter um momento a dizer, Senhor, renova no meu coração o amor por teu Filho Jesus. Renova, Senhor, o meu amor pela igreja do Senhor. Senhor, renova aquele fogo de novo convertido, aquele amor, aquele primeiro amor que a gente vê no novo convertido. E Senhor, renova isso. Isso para mim é como fazer casamento. Estou fazendo casamento e pensando o que foi o meu casamento, o que tem sido o meu casamento, o que será o meu casamento. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Vamos curvar nossa fronte. Pai amado, nós te agradecemos por esses momentos tão preciosos. Clamamos, ó Deus, que essas palavras não se percam com o passar do tempo nas nossas vidas.
Fortalece os nossos corações, firma as nossas vidas. Ó Deus, que ao participarmos da ceia do Senhor, ao tomarmos o vinho e o pão, que possamos, ó Deus, refletir no sacrifício do Teu Filho Jesus. Possamos entender que Ele deu o seu corpo para sofrer no nosso lugar, derramou o seu sangue, deu a sua vida para morrer a morte que nos cabia e nos fez corpo, igreja do Senhor, povo Teu. Nos ajuda a refletirmos esses valores, nos ajuda, Senhor, em meio às nossas falhas e pecados. Nem sempre temos sido aquilo que Tu desejas dos nossos corações e da Tua igreja. Perdoa-nos por isto. E como diz a Tua palavra em Efésios, como Teu servo Paulo nos falou, que a Tua igreja esteja sendo embelezada a partir de cada um de nós, como noiva que está sendo preparada para ser colocada diante do noivo, sem ruga, sem nenhuma mácula, pecado, falha, porém santa e sem defeito, Pai. Faz isso nas nossas vidas, não porque mereçamos, porque não temos nenhum mérito, mas pelo noivo, por Jesus, o Teu Filho, ó Pai, é que nós pedimos tudo isso, em nome dEle, para a glória dEle. Amém.